20 anos atrás, o Brasil foi surpreendido com uma história digna de um filme de tragédia. O desaparecimento de um dos mais experientes jornalistas da Rede Globo, que estava desenvolvendo uma reportagem sobre tráfico de drogas em um morro do Rio de Janeiro. Tim Lopes possuía uma carreira de mais de 30 anos de reportagens investigativas, sempre colocando o dedo na ferida e desafiando os interesses de criminosos poderosos. Acontece que naquele dia 2 de junho de 2022, esse destemor chegava ao fim, porque o Tim Lopes ia pagar com a própria vida pela última reportagem expondo as mazelas do Brasil. E nesse vídeo a gente vai relembrar a história dessa tragédia terrível que mobilizou as forças policiais do Rio de Janeiro, que derrubou os barões do tráfico de um dos maiores morros do Rio de Janeiro e que foi responsável pela utilização de uma medida judicial inédita que até aquele momento nunca tinha sido adotada no Brasil e que permitiu a prisão do líder do tráfico no Complexo do Alemão, o Elias Maluco. Então arruma um cantinho confortável para assistir esse vídeo, que essa história vale a pena. Uma das primeiras reportagens do jornalista Tim Lopes foi publicada ainda nos anos 70 e falava sobre as condições precárias de trabalho dos operários das obras de metrô no Rio de Janeiro. E para conseguir produzir essa reportagem, o Tim Lopes chegou a trabalhar como um dos peões da obra do metrô, que aliás era uma das características dele, se envolver nos ambientes onde ele ia produzir as reportagens, para extrair o maior número de informações possível com o maior grau de veracidade possível. E ao longo da carreira do Tim Lopes ele trabalhou em vários veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo, o Dia, o Jornal do Brasil e a Rede Globo, claro. Ele fez várias reportagens, inclusive no Fantástico, e teve uma ocasião que ele chegou a se internar numa clínica de tratamento de dependentes químicos, só para conseguir fazer uma reportagem sobre esse assunto. E os colegas de jornalismo da época dele costumavam dizer que o Tim Lopes era um jornalista raiz, que não ficava no ar-condicionado, na salinha dele, pesquisando pautas na internet ou no computador. Ele ia a campo, ia para a rua, conversava com as pessoas, se envolvia nos problemas para descobrir o que é que estava incomodando o povo brasileiro e a partir dali desenvolver as suas reportagens. E justamente por conta desse perfil dele, ele sempre foi considerado um dos repórteres mais corajosos e destemidos da geração dele. Chegou inclusive a receber um prêmio muito importante no mundo do jornalismo, que foi o Prêmio ESSO em 2001. Mal sabia ele que aquele era o último prêmio que ele ia receber em vida. Em 2002, o Tim Lopes começou a receber várias informações de que traficantes de um morro chamado Vila Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro, estavam promovendo bailes funks onde eles obrigavam jovens e adolescentes a manterem relações sexuais e até se prostituírem. E ainda segundo essas informações que as pessoas foram trazendo para ele, as jovens e adolescentes que não participassem desses bailes funks, não se prostituíssem, não usassem drogas, começavam a sofrer represálias dentro da favela. E como todo mundo tinha medo de ir na polícia denunciar e a coisa ficar pior ainda, acabavam recorrendo ao Tim Lopes para ver se ele podia fazer alguma coisa, trazer aquela situação ao conhecimento do público, para ver se aquele comportamento dos barões do tráfico lá da Vila Cruzeiro paravam e deixavam então as meninas lá da região em paz. Então o Tim Lopes resolveu começar a se dedicar a essa investigação e ficou sabendo que no dia 2 de junho de 2002, os traficantes ali da Vila Cruzeiro iam dar um outro baile funk naquele mesmo formato que ele tinha recebido as denúncias, obrigando jovens e adolescentes a se prostituírem e usarem drogas ali naquele ambiente do baile funk. Então o que o Tim Lopes fez? Na tarde do dia 2 de junho, ele passou lá na redação da Rede Globo
e trocou de roupa. Deixou lá os documentos dele que identificavam ele como repórter, o crachá da Rede Globo e tudo mais. Deixou lá a camisa social que ele estava vestindo, colocou uma roupa mais simples e se dirigiu até a região da favela da Vila Cruzeiro. No meio do caminho, ele passou no Shopping Penha para comprar alguns acessórios para terminar de montar uma câmera escondida que ia ficar presa na cintura dele. E aí você deve estar se perguntando, uma câmera escondida presa na cintura? É importante lembrar que naquela época era muito comum os homens utilizarem um adereço muito chique, de garbo e elegância, chamado pochete. Com o passar do tempo, a pochete masculina acabou ganhando outro uso, que inclusive é o uso que ela tem hoje, né? Que é de método anticoncepcional. Um dos métodos anticoncepcionais mais eficazes que tem é o homem colocar uma pochete na cintura. Mas naquela época era moda, então dava para ele colocar uma pochete, uma câmera escondida dentro e ninguém ia estranhar ou perceber nada. Então o Tim Lopes estava com uma câmera escondida presa na cintura e vai então até a favela do Cruzeiro para acompanhar o que ia acontecer nesse baile funk. É importante lembrar que esses bailes funks que aconteciam na favela, um dos objetivos deles eram justamente atrair multidões de outras regiões de periferia da cidade. Então o Tim Lopes lá no meio da multidão, ele não ia chamar atenção, ele ia ser mais um no meio da multidão. Na entrada da Vila Cruzeiro, o Tim Lopes para num bar, pede uma cerveja, senta ali na calçada e já começa a filmar uns traficantes que estavam armados atuando ali na região. Acontece que um jovem passou ali por perto e percebeu uma luz saindo da sacola na cintura do Tim Lopes. Não conseguiu identificar ele como um morador da favela, não se lembrava daquele rosto e resolveu avisar o tráfico do que estava acontecendo. Por volta das 8 horas da noite, lá naquele bar, o Tim Lopes foi abordado por 2 soldados do tráfico que pediram a identificação dele. Ele disse que era jornalista da Rede Globo, só que ele tinha deixado o crachá dele e qualquer outra identificação lá na sala dele, na sede da Rede Globo. E os traficantes então não acreditaram na palavra dele e ligaram para o chefe deles, Elias Maluco, explicando o que estava acontecendo. Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, estava na sede da facção naquela época, que ficava numa região conhecida como Grota, no Complexo do Alemão. E ele então mandou, através do rádio, que eles levassem esse suposto jornalista que estava filmando a situação lá para a Grota, onde eles iam ver o que estava acontecendo exatamente e o que eles iam fazer com esse jornalista que havia aparecido bem no dia do baile funk. Então os 2 traficantes jogam Tim Lopes no porta-malas de um carro e pegam uma estrada de terra que liga a Vila Cruzeiro até o Complexo do Alemão. Anos depois, essa mesma estrada ia ser utilizada por vários traficantes fugindo da polícia durante a ocupação do Complexo do Alemão em 2010. Quando o Tim Lopes chega lá na região da Grota, no Complexo do Alemão, levado por esses 2 soldados do tráfico, já está lá esperando ele, o Elias Maluco e todo o staff que assessorava ele nas atividades de tráfico ali das favelas do Complexo do Alemão. Durante uma entrevista rápida entre o Elias Maluco e o Tim Lopes, um dos comparsas do Elias Maluco, que estava lá, reconhece o Tim Lopes. Esse cara que reconhece o Tim Lopes era o Cláudio Orlando do Nascimento, que tinha o apelido de Ratinho. E por que o Ratinho reconheceu o Tim Lopes? Porque ele lembrou do Tim Lopes filmando eles anos antes numa reportagem que foi feita para o Fantástico. Essa reportagem se chamava Feirão das Drogas, passou no Fantástico uns anos antes e por causa dela, alguns traficantes que apareceram nas filmagens foram presos depois. E um desses traficantes que havia sido preso por causa dessa reportagem anterior do Tim Lopes era justamente o Ratinho. A partir daquele momento, o destino do Tim Lopes está selado. Elias Maluco decide que ele ia morrer. Eles amarram o Tim Lopes numa árvore que tinha ali na região da Grota e começam uma sessão de tortura que eu não vou descrever aqui, porque ela é muito pesada.
Então, quem quiser saber exatamente quais foram as atrocidades que fizeram com o Tim Lopes, pesquisa depois aí nas redes sociais, na internet e vai ver. Eu só posso dizer que o que fizeram com ele era digno de filme de terror. O Tim Lopes finalmente morre e eles decidem então pegar o corpo do Tim Lopes e queimar num procedimento que ficou muito famoso naquela época, chamado micro-ondas. Esse procedimento aparece inclusive naquele filme Tropa de Elite e em alguns outros filmes que retratam a violência do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Basicamente, micro-ondas consiste em colocar uma pessoa viva ou o corpo dessa pessoa já morta numa pilha de pneus, encharcar aquela pilha de pneus com algum combustível, geralmente gasolina, e atear fogo até que aqueles pneus queimem e não sobre mais nada da pessoa. Essa morte do Tim Lopes aconteceu na madrugada do dia 2 para o dia 3 de junho de 2002, lá na Grota, no Complexo do Alemão. Mas os restos mortais dele foram tirados de lá e escondidos, enterrados em um outro lugar que só foi localizado semanas depois. Ao todo, 7 pessoas teriam participado da tortura e morte do Tim Lopes. Essas 7 pessoas foram identificadas durante as investigações e eram todos traficantes do Complexo do Alemão. Essas pessoas eram o Ângelo Ferreira da Silva, que tinha o apelido de Primo, Cláudio Orlando do Nascimento, que era o Ratinho, o Fernando Sátiro da Silva, conhecido como o Frei, o Reinaldo Amaral de Jesus, conhecido como Cadê, Eliseu Felício de Souza, conhecido como Zeu, o Claudino dos Santos Coelho, conhecido como Xuxa, e todos eles estavam agindo ali sob a liderança e a coordenação do Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. A polícia já tinha traçado os passos do Tim Lopes, já havia recebido informações de que ele havia sido assassinado lá dentro do Complexo do Alemão, que ele havia sido descoberto lá na Vila Cruzeiro, levado para o Complexo do Alemão, onde ele foi morto e o corpo dele havia sido queimado. Mas a polícia ainda não estava conseguindo localizar onde haviam deixado os restos mortais do Tim Lopes. Até que no dia 11 de junho de 2002, a polícia recebe uma ligação anônima informando que existia um cemitério clandestino que ficava perto de um campinho de futebol rudimentar ali no Complexo do Alemão e que o corpo do jornalista assassinado estava enterrado ali, ou pelo menos o que havia sobrado dele. Os policiais foram até o local e descobriram uma série de corpos enterrados clandestinamente ali perto daquele campo de futebol. Através de exames de DNA nas ossadas dos corpos encontrados ali, conseguiram confirmar que um daqueles corpos pertencia realmente ao Tim Lopes. Também encontraram alguns restos de equipamentos que ele utilizava no dia que desapareceu. Então a polícia já tinha o cenário, os fatos, os autores identificados e o corpo localizado, mas ela ainda não tinha conseguido efetuar a prisão de todos eles. A Rede Globo e a opinião pública como um todo estava pressionando demais as forças policiais para que houvesse uma resposta à altura da crueldade daquele crime. E a polícia então estava empenhando todos os esforços dela no sentido de localizar cada um dos envolvidos na tortura e no assassinato do Tim Lopes e trazer eles até as barras da justiça para que eles respondessem por esse crime e por vários outros crimes que todos ali já haviam cometido. Foi naquela época que a Rede Globo cunhou o termo poder paralelo para tratar da situação de violência e de domínio do tráfico de drogas nos morros e nas periferias do Rio de Janeiro. E a pressão da opinião pública e da mídia foi tanta que as forças policiais e a justiça acabaram lançando mão de um instrumento que foi muito polêmico na época e que era inédito. Até então, nunca tinha sido utilizado desde a Constituição de 1988.
o Tim Lopes havia sido trucidado pelos traficantes em junho de 2002. Nós já estávamos em setembro de 2002 e até então o principal mandante do crime, Elias Maluco, ainda não havia sido preso. Alguns dos outros envolvidos menores haviam sido localizados e presos, mas o principal responsável pela morte do Tim Lopes ainda continuava foragido. Então a polícia entrou com um pedido na justiça de busca e apreensão coletivo, algo que nunca tinha sido feito antes. E a justiça deferiu o pedido e autorizou as forças policiais a entrarem em mais ou menos 10 mil residências que ficavam ali na região do Complexo do Alemão, entrar nessas 10 mil casas usando apenas um mesmo mandado de busca. O cumprimento desse mandado de busca coletivo começou numa segunda-feira e só foi terminar dias depois. Participaram desse cumprimento, desse mandado coletivo, mais ou menos 500 policiais do Rio de Janeiro. E eles ocuparam todo o Complexo do Alemão e entraram de casa em casa procurando os envolvidos no assassinato do Tim Lopes e principalmente Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Esse cumprimento do mandado coletivo ganhou o nome de Operação Sufoco e no meio da operação foi localizado o Elias Maluco escondido num buraco dentro de uma casa. Ele foi preso e levado a julgamento. Durante essas buscas, além do Elias Maluco, vários outros criminosos que estavam foragidos da justiça foram localizados e presos. O Complexo do Alemão era um complexo de várias favelas e o Elias Maluco dominava todas elas naquela época. E só graças a esse mandado coletivo, que nunca havia sido feito antes, foi possível a polícia fazer uma saturação do morro, checar casa por casa e conseguir botar as mãos no Elias Maluco. Os 7 criminosos que torturaram e mataram o Tim Lopes foram julgados e condenados. Eu fiz uma pesquisa para saber qual era a situação de cada um deles atualmente e eu consegui saber qual era a situação deles até mais ou menos cerca de 6 meses atrás. Pode ser que isso tenha mudado um pouco, mas até a metade de 2022, a situação deles era o seguinte. O Ângelo Ferreira da Silva, o primo, ele é considerado foragido por crime de roubo desde 2013 e ninguém localizou ele ainda. O Cláudio Orlando do Nascimento, o Ratinho, está em liberdade desde o dia 17 de dezembro de 2020. O Fernando Sátiro da Silva, o Frei, está em liberdade desde o dia 22 de março de 2017. O Reinaldo Amaral de Jesus, o Cadê, está em liberdade desde o dia 1º de dezembro de 2017. O Eliseu Felício de Souza, o Zeu, está preso ainda no Instituto Penal Vicente Piragibe. O Claudino dos Santos Coelho, o Xuxa, foi morto em 2013 numa troca de tiros com o BOPE. E o Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, foi morto em 2020 em uma cela do Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. E o Tim Lopes nunca foi esquecido por quem teve a oportunidade de trabalhar com ele e de conhecê-lo. Em 2012, ele ganhou um prêmio póstumo, que é considerado inclusive o prêmio mais importante do Brasil na área dos direitos e garantias do cidadão. É o Prêmio Direitos Humanos. Ele recebeu essa homenagem póstuma em 2012. E o legado dele de jornalismo investigativo resiste até hoje através de vários repórteres que seguem essa linha de se envolverem nas situações, de procurarem a fundo trazer a verdade dos fatos e expor para a sociedade e expor para a população crimes, desvios, falcatruas, tudo que estiver acontecendo de errado no Brasil. E agora o que eu quero saber de você é o seguinte: você acha que esse mandado coletivo utilizado pela justiça e pelas forças policiais para entrar em 10 mil casas com um único mandado foi um procedimento adequado, que valeu a pena, afinal de contas estava se procurando um assassino? Ou você acha que foi uma medida abusiva que acabou ferindo o princípio da inviolabilidade do lar?
Conta pra gente aí qual é a sua opinião nos comentários. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de uma maneira leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!